Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Dinâmica, eu sou o professor Weller, sou professor de História e Atualidades e hoje a gente vai falar de Revolução Russa, um tema muito importante para a sua prova, para os vestibulares, para entender a Rússia no cenário atual, como surgiu a União Soviética, por que ela deixou de existir, será que o socialismo deu certo, será que ele funciona ou não? Para a gente tentar entender um pouquinho de todas essas perguntas, nós temos que entender a Revolução Russa de 1917. Então, bora para o nosso vídeo. Pessoal, o que acontece? Primeira pergunta que vem à cabeça é por que a Rússia? Por que essa revolução começa lá? Por que não começou na Inglaterra, que foi a pioneira na Revolução Industrial, onde o proletário era mais explorado? Por que não na Alemanha? Por que não na França, na Itália? Então, esse vídeo é para entender um pouquinho disso. Tentar entender quais eram os antecedentes, o que aconteceu nessa Revolução Russa, por que ela aconteceu e, claro, quais foram as primeiras medidas socialistas que a Rússia adotou, ok? Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa um sininho e, claro, envie esse vídeo para alguém que também pode gostar desse tema, ok? Então, vamos tentar entender como estava a Rússia antes da Revolução, tá? Pessoal, até o século XX, a Rússia vivia um sistema czarista. O que é isso? Havia um czar, que era um imperador, tá? Que governava a Rússia. Então, a Rússia era um império, governado por um czar, mais especificamente o Nicolau II, esse aí da foto. O Nicolau II, pessoal, ele era de uma família, de uma dinastia chamada Dinastia Romanov. Essa dinastia governava com amplos poderes já a longa data. Havia então um governo imperial que dava privilégios para a nobreza, a população vivia uma situação deplorável, passava fome, a economia era agrária, parte da população passava fome, não havia produção de alimento suficiente para a sua própria população. Traduzindo, havia uma grande desigualdade social, a maior parte da população era camponesa, tá? E a industrialização era tardia. O que quer dizer isso? As poucas indústrias que chegaram na Rússia custaram a chegar e ainda eram com capital estrangeiro. Então, parte dos lucros voltava para os países de origem e não ficavam na Rússia, tá? Então, a Rússia era um país atrasado comparado com os outros países europeus que já tinham passado por revoluções burguesas, já tinham passado por revoluções, pela Revolução Industrial. A Rússia ainda não, estava bem atrasada no início do século XX. Então, a doutrina socialista, que pregava a distribuição igualitária de riquezas, encontrou na Rússia um terreno fértil para a expansão, ok? O que acontece? Em 1905, ocorreu uma guerra entre o Japão e a Rússia. Gente, essa guerra foi para disputar um território na China. Rússia e Japão queriam um território da Manchúria que ficava na China. Resultado dessa guerra, a Rússia perdeu. A Rússia tinha um exército atrasado, já que não haviam indústrias eficientes, um exército com treinamento bem atrasado, indústrias, armas. O Japão já tinha passado pela Revolução Industrial e venceu essa guerra em 1905. Quando terminou a guerra, a Rússia, que já não estava bem, ficou ainda numa situação pior. Houve um aumento da crise econômica, porque toda guerra gera gastos, e a situação de vida dos trabalhadores piorou bastante. O que acontece? Vários trabalhadores vão para as ruas e vão protestar, vão exigir melhores condições de vida, o fim dos impostos. Traduzindo, a situação estava caótica e o povo foi protestar. Nesse contexto surgem os sovietes. Pessoal, os sovietes eram conselhos de trabalhadores, camponeses, soldados. Os sovietes representavam o povo, tá? E esses sovietes, o povo foi protestar em busca de melhores condições de vida, tá? Diante desses protestos, um grupo de manifestantes que não estavam armados foram em frente ao Palácio de Inverno, que era a sede do governo. O Palácio de Inverno é esse que vocês estão vendo aqui na foto, tá? Quando as pessoas chegam para protestar, eles estavam levando um abaixo-assinado e o governo russo manda os soldados conterem aquele protesto e abrirem fogo contra ele. Traduzindo, mais de 1.000 protestantes, 1.000 pessoas que faziam protestos pacíficos foram mortos pelo governo. Diante disso, a população se revolta ainda mais, no sentido de, poxa, não posso protestar, não posso lutar pelos meus direitos, por essa péssima situação de vida, e o governo ainda abre fogo. A população foi para cima e ainda protestou cada vez mais. O que acontece? Diante disso, pessoal, o governo russo, o czar, ele reconheceu
que esse dia, que ficou conhecido como Dia do Domingo Sangrento, né, foi um ato de exagero, que ele não deveria ter abrido fogo, não deveria ter, né, assassinado a sua própria população. Então ele vai criar uma Duma. Duma é um parlamento, tá, pessoal? Com essa Duma, o governo teria o objetivo de criar uma constituição para limitar o seu poder. Então o czar conseguiu ganhar mais tempo. É como se ele tivesse falado com a população assim: gente, desculpa, né? Não devia ter abrido fogo, não devia ter matado todas essas pessoas. Para limitar o meu poder, para resolver essa situação, nós vamos criar um parlamento. E aí membros da sociedade vão ser representados e aí vocês vão lutar pelos seus direitos de uma forma organizada. Ele, na prática, empurrou com a barriga e conseguiu ganhar mais tempo. Tá? O Lenin, que foi um dos líderes da Revolução Russa, falou que nesse dia o proletário russo aprendeu mais do que em anos de luta. Ou seja, o povo percebeu que em protestos pacíficos o governo iria abrir fogo. Então o povo precisava se unir para uma revolução. E esse é o pensamento do Lenin. Tá? Já já a gente fala quem é esse Lenin. O que acontece, pessoal? Quais eram os partidos de oposição ao czar? Nós temos dois principais partidos, tá, pessoal? O Partido Cadete, que era de uma burguesia liberal, defendia o fim do czarismo e a implantação de uma monarquia constitucional parlamentarista, ou seja, uma ferramenta para de fato limitar o poder do czar. Então eles eram contra esse governo czarista. E tínhamos o Partido dos Trabalhadores, Partido Operário Social Democrata Russo, que era um partido socialista. Esse partido socialista, pessoal, eles tinham duas divisões dentro do partido. Havia os mencheviques, que eram a minoria, e que eles defendiam a passagem pela via eleitoral. Ou seja, eles achavam que a Rússia deveria implantar o socialismo, mas através da eleição, da via democrática. E se para isso fosse preciso esperar o capitalismo se consolidar para gerar mais riquezas, tranquilo, estava de boa. Então os mencheviques acreditavam que a Rússia primeiro deveria passar por uma revolução burguesa, primeiro desenvolver o capitalismo e depois os trabalhadores iriam se unir para passar democraticamente para o socialismo. Já os bolcheviques não. Os bolcheviques representavam a maioria e eram liderados pelo Lenin. Tá? O Lenin acreditava que a Rússia deveria passar para o socialismo imediatamente, uma passagem revolucionária para o socialismo. Okay? Então são duas divisões aí. O que acontece, pessoal? Nesse momento nós temos várias pessoas contra o czar, vários partidos. A situação vem piorando a cada dia mais, já não estava boa com o czarismo. Veio a Guerra Russo-Japonesa em 1905 e veio a guerra em 1914. A Primeira Guerra Mundial contou com o apoio dos russos. Tá? Os russos lutaram ao lado da Inglaterra e da França. Gente, o exército russo, nós falamos agora, era mal equipado, tinham armas e técnicas ultrapassadas. Traduzindo, isso gerava para os russos constantes derrotas. Os russos perdiam batalha atrás de batalha. Mas por que eles entraram então na guerra sabendo de tudo isso? Porque eles esperavam que a guerra fosse rápida. Né? Quem já viu os vídeos de Primeira Guerra Mundial sabe que todo mundo acreditava que a Primeira Guerra Mundial ia ser assim, muito rápida, nem um ano de guerra. E muito pelo contrário, ela demorou muito mais. Tá? Então, diante dessa situação, pessoal, a Rússia viveu uma situação caótica em 1914, 15, 16, aumento da inflação, vários protestos, até que, em 1917, a população vai para as ruas e protesta mais uma vez, exige o fim dos impostos, protesta contra a fome, contra a situação de vida que estava caótica. Nesse momento, os soldados passaram a apoiar os protestantes, ou seja, as pessoas que estavam ali lutando pelos seus direitos. Os soldados se identificaram com a reivindicação da população. Com isso, eles deixaram de apoiar o czar e passaram a apoiar o povo. Com esse apoio do exército, os mencheviques, uma das alas do Partido Socialista, conseguiu tomar o poder com o apoio popular. Eles prenderam o czar e a sua família. Eles ficaram presos até 1918, quando foram assassinados. Gente, os mencheviques, então, tomaram o poder, deram um golpe de Estado e criaram um governo provisório. Esse momento em que os mencheviques tomam o poder é conhecido como Revolução Branca ou Revolução de Fevereiro de 1917. Tá? Esse governo provisório, pessoal, ele vai fazer algumas mudanças.
Foi ali uma revolução, coloquei entre aspas, burguesa, porque foi uma revolução socialista dos mencheviques, mas houve uma participação de alguns burgueses também, tá? Nessa Revolução Branca, eles implantaram um governo provisório. Nós tínhamos como líder ali o Kerensky, tá? Que reduziu a carga horária, anistiou presos, deu mais liberdade, fez uma série de mudanças, boas mudanças para a Rússia. Porém, a Rússia continuava na guerra e a guerra gerava um custo muito grande que quem estava pagando era a população. Diante disso, pessoal, várias pessoas começam a criticar os mencheviques. Um dos exemplos é o Lenin. O Lenin, que era membro ou líder do partido bolchevique, defende as teses de Abril. Nessas teses de Abril, ele defendia um lema de paz, pão e terra. O que significava isso? Paz, tirar a Rússia da guerra. Pão, dar comida aos necessitados, a quem passava fome. E terra, reforma agrária, já que a Rússia tem um território gigantesco. Além disso, Lenin defendia também um outro ideal, que é todo o poder aos sovietes. Exatamente, pessoal, os sovietes, ou seja, todo o poder ao povo. Com esses slogans, o Lenin conseguiu unir o que a população queria. Esses anseios da população foram todos contemplados pelo discurso bolchevista. Diante disso, com grande apoio popular, em outubro de 1917, o governo bolchevique depôs os mencheviques, ou seja, eles tiraram esse governo provisório e assumiram o controle do Estado. Essa Revolução de Outubro, conhecida como Revolução Socialista ou Revolução Vermelha, fez as principais mudanças daquele momento. Assinou um tratado de Brest-Litovsk, que tirou os alemães da Primeira Guerra Mundial, anulou os títulos de nobreza para promover essa igualdade entre todos, confiscou as propriedades privadas da nobreza e fez uma distribuição dessas terras. A reforma agrária concedeu alimento para a população. Então aquele lema de paz, pão e terra foi concretizado logo no início no governo do Lenin, ok? E claro, logo depois veio uma estatização da economia, planos econômicos, né, para poder organizar esse novo momento da história russa. Ok? Pessoal, então nós tivemos aí como resumo, né, em 1917, duas revoluções, a Revolução Branca e a Revolução Vermelha. A branca foi em fevereiro, março, né, que foi aquela revolução dos mencheviques, que fizeram mudanças, mas não mudanças transformadoras, e ainda permitiram a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Depois, em outubro, veio a Revolução Vermelha, ou Revolução Socialista, dos bolcheviques, que de fato tiraram a Rússia da guerra e promoveram as primeiras mudanças socialistas na Rússia. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.